vamos começar, né, a ouvir a palavra de Deus. Antes de começar, coloque a mão na sua cabeça agora. Ore comigo, diga: Espírito Santo, fale comigo. Tome minha mente agora. Tire toda distração. Em nome de Jesus, eu declaro que a minha mente é levada cativa à obediência da tua palavra. Diga: Espírito Santo, abra os meus ouvidos, fale comigo. Use a pastora Cristiane e fale ao meu coração. Eu quero te ouvir, em nome de Jesus. Amém? O tema da palavra é desistindo de ser criança e se tornando maduro. Quem quer crescer aqui? Eu acredito que todos nós. A verdade é que a gente nasce e crescimento se espera de um bebê, sim ou não? Eu me lembro que quando eu tive Adriel, ele nasceu bem pequenininho, 47 centímetros. Gente, com um mês Adriel já tinha crescido uns 3 centímetros. Você sabia que tem criança que com um mês cresce até 4 centímetros? Tem outros que crescem até 5 centímetros, não é assim? Quem é enfermeiro sabe disso. Vou pedir para Amanda limpar aqui meus óculos. Tem crianças que desenvolvem muito crescimento logo assim no comecinho, 1 mês, 2 meses, cresce muito rápido. E eu fico muito impressionada. Tem criança que come tanto, minha gente, bebezinho, que a gente pensa que eles são mais velhos. Às vezes é tão novinho, a pessoa está com um bebezinho de 6 meses, pensa que tem 9 meses. Porque cresce muito, dependendo do tanto que se alimenta. Assim é comigo e com você. Nós nascemos de novo, entregamos a vida a Jesus. Nascemos como um bebê. A gente precisa de alguém que nos ensine a Bíblia, que é o nosso discipulador. Mas Deus espera que a gente cresça, que a gente desenvolva e a gente se torne maduro espiritualmente. Essa é a vontade do Senhor, né? Deus quer ver as nossas mudanças, né? E quando eu pensei em mudança, eu me lembrei de uma borboleta. Você sabia que a borboleta, o estágio mais maduro dela é quando ela sai do casulo e ela voa. Quando ela está no casulo, minha gente, e ela sai do casulo, você vai ver no videozinho que eu vou colocar agora, passa 2 horas para sair do casulo. Ela sai do casulo, fica umas 2 horas até conseguir mexer as asas e voar. Mas antes de se tornar uma linda borboleta, ela era uma lagarta feia, nojenta, né? Eu mesmo não gosto de lagarta. Lá, a gente estava na Flame, lá no acampamento, e a menina: pastora, olha uma lagarta. Aí eu digo: meu filho, peraí, venha menino, mata aqui essa lagarta. Né? Mas quem diria um ser tão asqueroso se tornar tão lindo que é uma borboleta? Tem borboletas que são belíssimas, gente, que você não se cansa de olhar. Então vamos ver aqui um videozinho sobre essa metamorfose, essa transformação. O ciclo de vida da borboleta. Uma borboleta adulta deposita ovos em uma folha. Estes ovos demoram aproximadamente de 5 a 15 dias para eclodirem. Do ovo nasce uma larva, também conhecida como lagarta. Quando atinge a fase da pupa, a lagarta constrói um casulo. E durante essa fase, os tecidos do seu corpo vão se modificando. E quando a lagarta se torna então uma borboleta, ela rompe o casulo e dá o seu primeiro voo. Olha ela saindo ali do casulo. Essa borboleta voa ao encontro das flores para desfrutar o mais delicioso néctar. E um dia, esse ciclo de vida irá se iniciar novamente. Até mais! E essa daí é bem bonita, essa borboleta, né? Mas eu já vi cada borboleta linda. E não tem quem diga, né? Como Deus faz uma coisa tão perfeita. Deus também, Ele tem esse propósito de fazer isso conosco. A gente, né, quando encontra Jesus, começa um processo de transformação
que a gente chama de metamorfose, né? Uma mudança profunda. É um processo mesmo de mudança que o Espírito Santo vai, né, agindo dentro de nós, de dentro para fora. Não é uma mudança apenas no exterior. Você pode até tentar mudar com as suas forças. Eu vou deixar de fazer isso, vou deixar de fazer aquilo, daqui a pouco volta tudo de novo. Ninguém consegue mudar a si mesmo na sua força. A gente pode até se esforçar, mas não consegue. Mas as mudanças profundas e reais, elas vêm, elas acontecem através do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele muda a nossa natureza, amém, irmãos? A gente entrega a vida a Jesus e nasce de novo. E a gente recebe a natureza de Deus dentro de nós. Porque o Espírito Santo, ele vem morar no nosso coração. E o Espírito Santo é Deus. E ele vem morar no nosso espírito. E ele começa uma mudança mesmo. Na nossa mente, ele muda o nosso coração. Ele muda a nossa natureza pela ação dele dentro de nós. Que coisa linda. Paulo, quando estava falando sobre as mudanças profundas na vida dele, ele escreveu 1 Coríntios 13, versículo 11. Olha como foi impressionante assim, o que ele pôde descrever de transformação, de mudança mesmo, de deixar de ser um menino, criança, e se tornar maduro. 1 Coríntios 13, 11 diz: quando eu era menino, Paulo dizendo sobre ele mesmo, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de menino. Gente, né? É uma escolha desistir de ser criança. É uma escolha você, né, tomar essa postura. Não quero mais me comportar como criança, né? Às vezes acontece que a gente tem muitos anos na igreja, mas o nosso comportamento, ele é de criança. A gente é difícil de lidar, não aceita correção, fica birrento, fica, né, quando as coisas não acontecem como a gente gente quer sair da igreja. Olha que coisa feia, atitudes de criança, né? E Paulo disse: olha, quando eu era menino, essa palavra é néfios, né? Isso, Marcos, néfios, infantil. Paulo disse: olha, quando eu era infantil e imaturo, eu comecei um processo de transformação para me tornar um homem maduro. Eu comecei a desistir de posturas que não era conveniente. A palavra desistir significa cessar, pôr um fim, abolir, pôr de lado, né? É uma decisão mesmo de comportamentos inadequados. Eu não quero mais isso para a minha vida, Senhor. Sabe que não convém. Então nós temos que verificar na nossa casa, com os nossos amigos, sabe? Com quem a gente convive. Quais são os comportamentos que são inadequados, que não convém. Muitas vezes nós temos que disciplinar nosso filho quando ele é criança, porque eles não sabem lidar com as próprias emoções, tem comportamentos que não tinha necessidade, né, de uma reação daquele jeito, né? E às vezes a criança, por não saber lidar com suas próprias emoções, ela, né, fica descontrolada. Mas nós, muitas vezes adultos, nós temos atitudes assim, descontroladas, que não convém por sermos filhos de Deus, né? E eu já vi mães passando vergonha, minha gente, com criança. Alguém já viu uma mãe passando vergonha com seu filho que estava descontrolado, que se jogou no chão, ficou sapateando no meio da rua, numa loja? Está faltando disciplina, está faltando correção para essa criança, porque ela não sabe lidar com as emoções. Quem ensina são os pais. E o Espírito Santo, ele habita dentro de mim e de você, e é o Espírito Santo quem nos educa. Hoje de manhã mesmo, ó, veja como é bonito. Não sei que eu estou ouvindo um barulhinho aqui. Está ouvindo um barulhinho? Puder desligar. Aí, hoje de manhã, eu tive uma reação na hora. É tão maravilhoso o Espírito Santo. O Espírito Santo na hora disse assim para mim: filha, você sabia que não convém você ter uma reação assim? Isso é coisa de infantilidade. Não é assim que se reage. Tenha um coração nobre.
Eita, como é lindo. Olha o Espírito Santo. A função dele morar dentro de mim e morar dentro de você é nos educar. Assim como um pai e uma mãe devem educar as más atitudes dos seus filhos. Então o Espírito Santo vai nos ensinando, olha, a forma de falar, né? A primeira área que eu quero falar para os irmãos, que nós precisamos mudar, e que Paulo percebeu na vida dele, que o Espírito Santo começou a mudar a vida dele. Ele disse lá em 1 Coríntios 13:11: quando eu era menino, se puder, está me atrapalhando aqui esse barulho, de ligar essa caixa. Quando eu era menino, eu falava como menino. Gente, é tão impressionante como Deus estava dizendo: olha, uma pessoa que vai amadurecendo, ela muda até na forma de falar. Olha que coisa linda. Porque uma criança, ela às vezes fala gritando quando ela não gosta de uma coisa, não é assim? Ela fala gritando. Tem criança que fica histérica quando ela, né, recebe um não. Hoje tem criança que é tão birrenta que quando ela passa por frustração, ela fica até estatalada. Tem que dar uma tapa nela para poder ela reagir, sem fôlego, né, com o gênio forte. E nós pais precisamos ensinar os filhos a controlar, né, as suas emoções. E a primeira coisa que Deus quer nos ensinar é na maneira de falar. Então Provérbios 21:23 fala assim: o que guarda a boca e a língua guarda a sua alma das angústias. Gente, eu não sei se vocês já passaram situações difíceis porque falaram demais. Alguém já sofreu assim? Ou falou demais, ou falou que não devia, ou falou da maneira errada, ou falou com a pessoa errada, comentou um assunto que não era para comentar com uma pessoa, entrou numa fria. Às vezes é confusão. Meu Deus, eu já entrei em confusão assim. Ou seja, quem fala muito peca mais, né? Quem fala pouco peca menos. E nós precisamos, né, na verdade, pedir a sabedoria ao Senhor, né, para que a gente possa guardar mais a nossa boca, né? Então, sofremos quando nós falamos de maneira errada. Às vezes tem briga no casamento, o casal não está muito legal, aí a mulher vai conversar com o marido para resolver o problema, não fala da maneira certa, era para consertar, aí a briga começa. Era para fazer as pazes, mas a mulher falou da maneira errada. Falou às vezes sem paciência, falou de maneira grosseira, sabe? Então, a maneira da gente falar, a gente precisa melhorar. Porque às vezes a gente está com as nossas razões, estamos certos naquela queixa, né? Estamos certos naquela opinião, mas nós perdemos a razão quando perdemos a paciência, quando alteramos a voz. E aí, quem tem que pedir perdão é você. Meu Deus, eu tive situação que Marco tinha errado comigo. Aí nós vamos conversar. Aí eu falo da maneira errada. Quem tem que pedir perdão sou eu. Aí eu já fiquei com tanta raiva. Rapaz, agora é eu que estou errada. E o pior, estava mesmo. Fala para o seu irmão: você já errou alguma vez, meu irmão? Não deixa aí seu irmão dormir. Dê uma acordada aí nele, para ver se ele não cochila. Então, irmãos, a maneira de falar, né? Nós temos que pedir a Deus: ô Senhor, me dê, sabe, uma transformação. Eu não quero falar de maneira grosseira. Eu não quero falar sem paciência. Me ajude. Olha o que está escrito aí em Provérbios 25:15. Com paciência pode-se mudar a maneira de pensar dos governantes, e as palavras amáveis têm muito poder. Deus falou tanto comigo isso. Olha, palavras amáveis, com gentileza, é tão poderosa que tem o poder de transformar até a opinião das pessoas. Agora, quando a gente fala da maneira errada, é que o outro se endurece. Se estava errado, não abre mão, porque a gente falou da forma errada. Mas uma pessoa gentil, na forma de falar, ela consegue constranger uma pessoa até a mudar.
de atitude, de postura, por causa da gentileza. Às vezes a pessoa vem, não sei se já aconteceu com você, né? Você ser grosseiro com a pessoa e a pessoa responder com gentileza. Não mata o outro quando você está falando assim, a pessoa, sim, querida. Você, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Que vergonha. Olha o que diz Provérbios 15:1. A resposta gentil desvia o furor. Então a pessoa vem braba com você. Eu já contei várias vezes aqui. Teve uma vez que fiquei ensaiando em casa. Eu estava bem chateada com o Marcos. Eu disse, quando ele chegar, vou ter uma conversa com ele. Aí ele chegou. Aí eu disse, Marcos, vamos ali no quarto. Aí fechei a porta. Disse, Marcos, eu não gostei disso, daquilo. Aí ele fez assim, me perdoe. Eu não tinha mais assunto. Fiquei tão constrangida que eu não tinha mais nem raiva do rapaz. Passei um montão de tempo ensaiando o que é que eu ia dizer, que eu estava muito chateada. Mas essa atitude de gentileza me constrangeu, porque foi com vergonha. Aí me perdoe, me deu um abraço, também abracei, pronto, não teve mais raiva nem nada. Por quê? Porque a resposta gentil desvira a raiva, tira o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. Ó, minha gente, né? Às vezes a pessoa vai com gentileza, você responde de maneira bem grosseira, né? Se o outro não tiver um controle do espírito, né? Sendo uma pessoa doce, cai nessa rede. Daqui a pouco tá os dois brigando por causa da maneira de falar. Então a gentileza é algo muito, muito poderoso. Quem quer aprender aqui a ser gentil? A gentileza traz constrangimento, né? Então a gentileza, ela traz paz nos relacionamentos. Ela traz, sabe o que? Realmente restauração. Quando uma pessoa, ela fala com amor com o outro. E Deus quer nos ensinar na maneira de falar. Porque uma pessoa que é grosseira, uma pessoa que é ríspida, uma pessoa que, né, não tem a maneira certa de falar, parece uma criança birrenta. E também o Senhor quer mudar não apenas a maneira da gente falar, Ele também quer que a gente mude o que a gente fala. Olha o que é que diz Provérbios 18:21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Gente, é tão forte, tão sério o que a gente fala. A gente às vezes fala muita besteira sem perceber. A gente fala do nosso cônjuge que não tem jeito, que não vai mudar nunca. É verdade, não vai mudar mesmo não o que você está falando. Você come os frutos que você fala. Então, se você quer uma mudança no seu casamento, se você quiser uma mudança na sua vida, na sua profissão, mude sua linguagem, porque a linguagem tem muito poder, minha gente, de trazer vida ou morte. Então nós temos que ter cuidado nas nossas palavras. O que eu percebo também que traz muita destruição nos relacionamentos é quando você fala o que vem na sua cabeça. Na hora da raiva, não mede palavras, fala de maneira inconsequente, fala, né, como um menino birrento. Já viu criança? Odeio você, mamãe, odeio. Aí a mãe fica tão magoada. É criança, nem leve em consideração. Fala o que dá na hora. Aí a mãe depois vai falar, não, mamãe, me perdoe. Então quando você fica falando o que vem na tua mente na hora da raiva, falando um monte de besteira, gente, você ainda é uma criança. Você tem que pensar antes de falar. Tu vai sofrer muito. Às vezes acaba até amizades antigas, quando a gente fala tudo que dá na telha, me magoa, porque as palavras, elas têm poder para magoar, sim ou não? Marcam as pessoas, trazem feridas profundas. As palavras, elas produzem muitas consequências. Tu pode até pedir perdão, mas as palavras já foram ditas. Não tem como apagar aquilo que aquela pessoa ouviu na hora da raiva. Então o Senhor quer que você tenha domínio na hora da fúria, né? Para você não magoar,
as pessoas que você ama, nem afastar pessoas também, né? Por causa da sua grosseria, do seu desrespeito, palavras impensadas. Deus não quer que você tenha esse tipo de comportamento, porque não convém. É uma coisa de criança. Uma pessoa madura, é melhor calar. O sábio, ele se cala, irmãos. Olha o que é que diz 1 Pedro 3,10. Pois se quiser desfrutar a vida e ver muitos dias felizes. Quem quer ver muitos dias felizes na sua vida? O que é que Pedro, usado pelo Espírito Santo, está nos dizendo? Se você quiser ser feliz, coloca um freio na tua língua. Refreie a língua de falar maldades e os lábios de dizer mentiras. Irmãos, né? A gente fala muita besteira na hora da raiva, do descontrole emocional. Então, não fale isso, porque palavras têm poder para construir ou destruir nossas vidas, nossos casamentos, nossos relacionamentos. Vocês estão entendendo isso? Então, se você quer amadurecer, deixar de ser infantil, deixar de ser uma criança e amadurecer, você precisa medir suas palavras. Se cale mais. Dá uma volta, vá correr no parque, dê um tempo, mas sabe, pense antes de falar. Fale da maneira certa, na hora certa, no lugar certo. Que às vezes a gente também erra. A gente quer tratar coisas importantes quando o outro está ocupado, está cansado, está com fome. Olha, não conversa com um homem na hora da fome. O homem não escuta nada, fica sem paciência. Então não é hora de conversar na hora que o homem está com fome. Deixa a pessoa, né, comer primeiro. Pensa na hora certa e use as palavras certas. E você vai ver que as coisas vão mudar na sua vida. Amém, irmãos? A segunda área que Paulo diz que o Espírito Santo foi trabalhar na vida dele, ele diz, olha, lá em 1 Pedro 13:11. Quando eu era menino, falava como menino. Como é que o menino fala? De maneira inconsequente, que vem na hora. Fala, né? De maneira descontrolada. Mas você não é mais um menino. Você agora está crescendo para ser uma pessoa madura, amém? Mas ele disse, eu falava como menino, sentia como menino quando eu era menino. Quando eu era infantil, eu sentia como menino. E como é que o menino sente? Como é as emoções de uma criança? Primeiro, a criança quer ser o centro das atenções. Tudo é meu, tudo sou eu. Meu pai. E se na hora que a criança quiser uma coisa não acontecer, ele não sabe lidar com frustração. Perde as estribeiras, né? E o pior é quando esse menino somos nós, adultos, que fomos amadurecendo na idade, mas não crescemos por dentro. Nós precisamos mudar por dentro. Então a criança, ela não sabe lidar com frustração. Tem que ser na hora dela, do jeito que ela quer. Elas ficam birrentas, tem explosão de raiva, ficam emburrados, reage de maneira impossível, bate no colega. Os adultos, né? Espero que ninguém tenha batido em ninguém. Tem uns que até diz que crente e pegam briga. Que horrível, né? Que horrível. Então, como eu falei, os pais precisam ensinar a criança a lidar com as suas próprias emoções, desenvolver autocontrole. Nós também, como filhos de Deus, precisamos desenvolver o autocontrole quando ficamos chateados com as coisas. Quer conhecer um crente e o nível da espiritualidade dele? Veja ele frustrado. Perceba como ele reage quando as coisas não estão acontecendo como ele quer. Quer conhecer você mesmo? Diga, eu já me conheci, pastora. Quem já foi decepcionado consigo mesmo? Eu. Meu Deus, que é isso, Cristiane? Que reação é essa? Já sentiram isso? É horrível você se decepcionar com você mesmo. Eu achando que eu estava em outro nível. Meu Deus, o Espírito Santo olhando para mim e disse, tá vendo, criança, né? Então, a gente precisa, como adulto,
né? Saber lidar com frustração, saber lidar com, né, com o momento de chateação, para não ficarmos batendo nas portas dentro de casa, gritando. Paulo disse, olha, lá em Efésios capítulo 4, versículo 31, não gritareis. Olha, quando começa a gritar dentro de casa, pode parar, já começou o descontrole. E se não parar, vai piorar. Então, o descontrole na gritaria é o mais baixo de todos. Então não pode. Fale para o seu irmão, não pode descontrolar. Fale para ele, não descontrole. Aí começa a bater nas portas. Tem uns que o descontrole é se intrigar dentro de casa. Greve de silêncio. Só fala o básico. Outras pessoas que têm atitude de criança, fica teimando. É teimosa. Não, eu tenho razão. E não abre mão de ter razão. Obstinado, né? É sempre mal-humorado, irritado. Às vezes está irritado, não sabe nem o motivo. Meu Deus, são reações de uma criança. Mas nós temos que perceber, né? E pedir ao Espírito Santo, Senhor, eu não quero mais permitir passar uma vergonha dessa, que a gente faz muita vergonha a Deus. Eu já vi mães passando vergonha, mas nós muitas vezes fazemos Deus passar vergonha, porque já era para a gente estar em outro nível nas nossas frustrações, quando a gente está triste, chateado, né? Então, não é errado ficar com raiva. É errado? Não. Efésios 4, o apóstolo Paulo, no versículo 26, diz assim: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Então, não é errado sentir emoções. Elas fazem parte do nosso sistema biológico. São reações fisiológicas, naturais, instintivas, momentâneas. É a forma como nós reagimos diante das circunstâncias. Por exemplo, se aparecesse aqui uma barata, eu ia dizer, oh! Né? Ali embaixo não tinha problema. O problema é se a barata passasse por aqui. Aí qual é a nossa reação? No primeiro momento, às vezes é medo, às vezes a gente grita, né? Acontece na sua casa uma situação que te irritou profundamente. Talvez você falou de maneira ríspida porque você não gostou. Mas nesse momento, não tem como. Ficou com raiva. Não é pecado. Pecado é o que você vai fazer com essa emoção. O que você vai fazer com essa emoção? Né? Os sentimentos, eles são a interpretação das emoções. Aí nós temos que ter cuidado, né? Porque ficou irado, mas Paulo diz, não peque. Como é que se peca, pastora, quando a gente fica irado? Quando você deixa entrar a amargura no seu coração, né? Quando você fica chateado, com raiva, mas fica remoendo dia após dia, sabe aquela criança, aquela rixosa, né? Ficamos rancorosos, magoados, não queremos perdoar. Quando você tem uma ira descontrolada, então você está pecando. Quando você fala palavras duras e até palavrão na hora da raiva. Ei, tu é crente. Crente não fala palavrão. Aí Paulo ensinando a forma da gente não dar lugar ao diabo, né? Lá no capítulo 4 de Efésios, versículo 31, olha o que ele diz: abandone toda a amargura, todo o ódio. Eu odeio. Já viu uma criança dizendo que odeia? Eu já vi. Eu odeio. Você não odeia não, meu irmão. Você é crente. Crente perdoa, amém? Essas posturas são posturas de criança, né? Abandone toda a amargura, todo o ódio. Sabe o que é abandonar? É desistir de comportamentos inadequados. Não convém. Não convém. Então, todo ódio, toda raiva. Aí ele diz, nada de gritarias, nada de insultos e maldades. Capítulo 4, versículo 31. Em vez disso, versículo 32, sejam bondosos,
tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Sabe? Então, Paulo começa a ensinar os crentes a como lidar com suas emoções. Não é pecado ficar triste, não é pecado ficar chateado, mas é pecado alimentar coisa ruim e ficar dando lugar à carne e ficar reagindo, sendo descontrolado ou controlado pelas emoções. Isso sim é pecaminoso. E Paulo estava dizendo: olha, você precisa lançar fora, abandonar. Então, evite linguajar sujo, piada, né, palavrão. Ele estava falando para os irmãos lá de Corinto, Paulo dizendo a eles: olha que versículo forte, 1 Coríntios 3, versículo 1, versículo 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Que correção. Quando Deus diz assim: olha, eu não posso tratar você como uma pessoa espiritual, mas Ele diz: e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Então tem horas, irmãos, que Deus tem que nos chamar à correção e dizer: olha, tu é uma criança, teu comportamento é de criança, não convém, você está crescendo, você precisa se controlar. Isso numa reação nossa inconsequente, mas também dentro do nosso coração. Às vezes a gente não está crescendo, porque Ele diz: olha, por conta havendo entre vós ciúmes, contendas. Não é assim que sois carnais? Então, na Bíblia, uma criança, ela é chamada de crente carnal, uma pessoa que não sabe renunciar a seus direitos, né? Briga por tudo, porque criança é assim, ó, tem um brinquedo, ela não quer, mas alguém pegar, briga, chora, morde o colega, arranca os cabelos, né? Então, ela é inconsequente, ela age de acordo com a raiva que ela teve naquele momento. Então, nós não podemos nos comportar dessa forma e nem ter sentimentos de criança. Então, tem inveja, ciúme, contenda. Quando há uma contenda de dois crentes dentro de uma casa, são duas crianças. Agora, quando um está mais maduro, onde um não quer, dois não briga. Brigue só com as paredes, mas eu não vou brigar. Já viu isso? Né? Quer ver uma pessoa bem carnal, ficar mais carnal, para ter um infarto? É quando ela quer brigar e o outro não quer. E ela quer brigar e o outro fica calado. Aí parece que sobe uma fúria. Minha gente, como a gente precisa de mudar. Quem reconhece isso? Isso estou falando em relação a briga, gente de casa, que não convém, porque vocês são espirituais. Mas, né, atitudes que não convêm, como inimizades, irmãos. Irmãos que não se falam, que se intrigam. Não, tu é crente não se intriga, né? Inveja, ciúme. Não, uma pessoa madura, olha, a estratégia de Deus para você vencer a inveja é você elogiar quem você está com inveja. É você servir aquela pessoa. É você, sabe, renunciar mesmo. Para você vencer a carne, só tem uma palavrinha: renúncia. Vocês estão entendendo? E criança não renuncia. Para uma criança parar de ser birrenta, a mãe tem que disciplinar o pai. Agora é tão interessante quando ela apanha, fica calma. Já tem alguma mãe e pai por aqui? Isso é verdade que eu estou dizendo? Tão descontrolado, tu pega o cinto, mas fica doce. Eu digo: meu Deus, que remédio é a disciplina. Conosco é desse jeito, irmãos. Então o Senhor tem que nos disciplinar para dizer a nós: não convém. Vocês estão entendendo isso? Então eu louvo a Deus pelo Espírito Santo. Olha o que está escrito aqui no Salmo 42:5. Eu acho tão lindo, né? O Senhor nos ensinando a amadurecer. Olha como foi que o salmista aprendeu a lidar com a criança dentro dele. Ele começou a falar com ele mesmo: por que tu estás abatido, ó minha alma? O
Que reação estranha é essa? Por que tu está reagindo desse jeito? Pare com isso agora. Nós temos que, sabe o quê? Disciplinar essa criança. Tu não vai mandar em mim. Pode. Fique na sua. Temos que aprender a disciplinar, sabe? A lidar com a criança, muitas vezes, dentro de nós, que quer nos envergonhar. Se tornar maduro é ter domínio próprio. É ter as suas emoções debaixo do controle do Espírito. Dizer, não vou reagir dessa forma, né? Então ele aprendeu a falar com ele mesmo. Por que tu te perturbas? Tu está me perturbando. Quem já sentiu assim as emoções lhe perturbando? É o cão agindo aí nas emoções, não é não? É uma perturbação até tu sair do controle, né? E quando a pessoa sai do controle, que vergonha a gente passa com a gente mesmo. Então ele aprendeu a conversar com ele mesmo. Por que tu te perturbas diante de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e meu Deus. Vocês viram a entrada da igreja ali, como está bonita? Perceberam ali aquele painel dizendo, como é que está lá escrito? Lugar secreto. Um lugar secreto. Gente, sabe onde tu vai amadurecer e deixar de ser criança? No lugar secreto. Sabe aonde você vai vencer o descontrole? No lugar secreto. Jesus disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Está sobrecarregado, vai explodir. Vai para o lugar secreto. Lá tu vai ter alívio. Amém, irmãos? Vai para o lugar secreto. Lá Deus vai te dar controle para você falar da forma certa, para você ter os seus sentimentos debaixo do controle do Espírito. Olha esse versículo aqui, Salmo 119, versículo 112. É muito profundo. Como esses homens amadureceram, não ficaram deixando a alma deles controlar a vida deles. Eu já vi pessoas perdendo o chamado de Deus porque estavam sendo guiados pelas emoções. Quem estava mandando a vida eram os sentimentos. Não sinto vontade de perdoar, não vou. Não estou com vontade de ir para a igreja, também não vou. Não sinto vontade de orar, não vou. E vai morrendo. Se você quer amadurecer, não obedeça os seus sentimentos. Obedeça a palavra de Deus. O crente foi chamado para viver pela fé e não dominado pelos sentimentos. Vocês estão entendendo isso? É você ser controlado pelo Senhor. E o salmista disse, no Salmo 119 e 112, induz o coração a guardar os teus decretos para sempre até o fim. Sabe o que significa a palavra induzir? Dobrar, inclinar, curvar, abaixar-se. Sabe o que ele estava dizendo? Eu dobro você, meus sentimentos. Você não manda em mim. Você vai obedecer a palavra de Deus. Eu dobro você. Está entendendo isso? Eu induzo você a fazer a vontade de Deus quando você não quer fazer. Então, uma pessoa madura que está crescendo, amadurecendo, uma pessoa que está deixando de ser criança para se tornar um crente maduro, ele dobra, inclina os sentimentos, a obediência da palavra do Senhor, faz as coisas porque está obedecendo à voz de Deus. Quem concorda com isso, diga amém. Aprenda a lidar com você, para você não perder o chamado de Deus, não destruir seu casamento, não destruir seus relacionamentos, não destruir o que Deus tem para a sua vida. Porque se você deixar, os seus sentimentos lhe controlarem, você morre espiritualmente. Então, quantas pessoas morrendo espiritualmente, porque só são controladas, manipuladas pelos sentimentos. Então, Paulo, ele disse, quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino. Mas qual é a outra área, pastora, que Deus, Ele quer mudar em nossas vidas para que possamos ser maduros nos nossos pensamentos, irmãos? Paulo disse, olha, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de menino. E como é que uma criança pensa?
Quais são os pensamentos que Deus quer mudar, né, na minha vida? Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo diz: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Sabe? Quando a gente deixa Deus mudar a nossa mente, essa palavra aí, mudança de mente, é metanoia. É uma transformação mesmo na nossa mentalidade, na nossa maneira de ver as coisas. Quando você começa a ler a palavra, olha o poder da palavra aqui. Por que você deve ler a Bíblia todos os dias? Para Deus transformar a sua mente. Quando Deus transforma a nossa mente, Ele transforma a nossa visão das coisas. A gente começa a enxergar como Deus está enxergando, amém, irmãos? Eu não sei como é que você se enxerga, mas mergulha e lê a Bíblia. Fale para o seu irmão, leia a palavra do Senhor. Fale para o seu irmão aí. Olha, leia e medite na palavra. Deixe a palavra entrar dentro do seu coração e mudar a sua forma de pensar. Quando a gente deixa Deus mudar a nossa forma de se ver, de ver Deus, de ver o outro, de ver a vida, sabe o que acontece? Ele diz: vocês conhecerão a vontade boa, perfeita e agradável. Para uma pessoa experimentar tudo que está no coração de Deus, precisa deixar Deus transformar a mente. E a mente se torna um grande impedimento na nossa vida. Deus tem coisas para nós, mas muitas vezes nós resistimos ao que Deus tem por causa da nossa maneira que fomos educados. Deixa o Espírito Santo educar você. Eu achei tão lindo, eu falei aqui ontem no culto das mulheres, Verônica deu testemunho dela, a forma como ela foi educada. Então, ela disse que sofreu muito, porque a educação que ela teve foi horrível. Ela era chamada de burra, que ela não sabia das coisas. E há 2 anos ela disse, Deus começou a sacudir a vida dela. Ela não conseguia estudar, agora está terminando um curso, né? Que ela, acho que é faculdade, né? Ela está terminando o curso que ela desejou, né? Deus começou a mudar a forma dela se ver. Gente, se você quer uma mudança, você precisa pedir ao Espírito Santo para mudar a sua mente, a sua forma, né? Da maneira que você foi educado. Deus quer te educar e Ele usa a palavra dEle para mudar a nossa forma de pensar. Olha o que está escrito aí em 2 Timóteo 3,16. É lindo demais. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil. Por que eu devo ler a Bíblia? Porque ela é útil. Útil para quê? Para me educar. O Espírito Santo usa a palavra, olha, para ensinar, repreender, corrigir e educar. Quem já foi corrigido pela palavra de Deus aqui? Como é lindo, você está lendo, o Espírito Santo usa os versículos para corrigir as nossas posturas erradas, né? Então precisamos buscar meditar na Bíblia para o Espírito Santo nos educar. Quero chamar o pessoal aqui do louvor para subir, enquanto eu termino aqui falando sobre um homem de Deus que ele orou, ele abriu o coração para o Senhor. Ontem eu comentei sobre ele, que foi Jeremias, profeta Jeremias, no capítulo 1. Deus chegou para aquele homem de Deus e Deus disse a ele, Jeremias 1:5, Deus disse: olhe, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci, e antes que saísse da madre, eu te consagrei e te constituí profeta das nações. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque não passo de uma criança. Olha como ele se via. Minha gente, olha, é tão sério essa questão como a gente se vê, porque se torna um grande impedimento do nosso crescimento. Se tu quer crescer espiritualmente, você precisa deixar Deus mudar a sua mentalidade. Uma metanoia, uma mudança de pensamento. Só lendo a Bíblia, irmãos, que você vai conseguir deixar Deus mudar a sua mente. Por isso que Paulo disse: deixe Deus te transformar pela mudança da sua mente. É através da educação do Espírito, irmãos, amém? E aquele profeta abriu o coração: Deus, eu não passo de uma criança, é assim que eu me vejo. Olha o versículo 7. Disse o Senhor a Jeremias:
Não digas, não passo de uma criança. Porque a todos a quem eu te enviar irás, e a tudo que eu te mandar, tudo quanto eu te mandar falarás. Não digas, não passo de uma criança. Deus está dizendo a ele: ei, você não é um menino, você é um profeta. Queria que você ficasse em pé nessa hora. Fique em pé. Deus quer mudar a visão que você tem sobre você. Eu não sei como é que você se enxerga, mas sabe de uma coisa, irmãos? Peça para o Espírito Santo te educar. Senhor, diga ao Senhor qual é a área que você tem fragilidade, debilidade. A área que Jeremias se sentia incapaz era a boca. No versículo 9 diz que o Senhor estendeu a mão e tocou na boca de Jeremias. Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Eis que eu te constituo sobre nações, sobre reinos, para arrancares, derribares, destruires, arruinares. E ele começou a deixar Deus educá-lo. Deixa Deus te educar também. Feche seus olhos, gaste tempo com a palavra. Deixa Deus mudar a visão que você tem sobre você. Nós somos o que pensamos ser. Deixa Deus mudar os teus pensamentos. Deus te vê como profeta, se comporta como profeta, se enxerga como profeta, se enxerga como Deus te vê. Deixa o Espírito Santo te educar, deixa Ele te transformar, mudar a tua mentalidade. Feche os seus olhos. Queria que alguém apagasse as luzes, por favor. Coloque a mão na sua cabeça. Deixa Deus tocar. Eu não sei qual é a área que tu precisa de um toque de Deus, mas Jeremias disse: Deus, eu não sei falar, pois eu não passo de uma criança. Eu me vejo como uma criança. Deus quer tocar na sua visão de você mesmo. Deixa o Espírito Santo te educar. Gaste mais tempo com a palavra dele. Ele vai mudar a sua visão a respeito de você. A Bíblia diz que veio a palavra do Senhor a Jeremias no versículo 11. Que vês tu, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. Disse o Senhor a ele: viste bem. Deus quer que você enxergue o que Ele está enxergando, meu irmão, minha irmã. Deixa Deus transformar você com a palavra dEle. Pai, nessa noite venha sobre meus irmãos. Nós não queremos ter reações como de criança. Sermos eternas crianças espirituais, mas nós queremos avançar. Transforme-nos pela palavra. Nos ajude-nos a pegar o que o Senhor pensa. Jeremias viu bem. Toque-nos, Espírito. Tudo que há dentro de mim, diga a Ele, necessita ser mudado. é verdade.